Eu não entendo. Eu não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Eu sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples estado de espírito. Bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doido. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Eu quero entender um pouco, não demais, mas pelo menos entender que eu não entendo. Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, A Velha, do escritor russo Daniel Rams. Novamente um livro aqui da coleção Mir, que é uma coleção da editora Kalinka, em parceria com a editora Edra, com parceria com a livraria Cultura e Fnac. Estamos falando de uma novela que foi traduzida direto do russo pelo Monsieur e pela Daniela Moutian, pai e filha. Traduzir essa obra aqui, bilíngue, né? E que novela, gente. Que novela. Mas primeiro vamos falar aqui sobre o Daniel Rams, que é uma das figuras mais controversas da literatura russa, da literatura mundial. Muitos comparam a obra do Daniel Rams com Kafka, com Ionesco, com Samuel Beckett, entre tantos outros que falam do absurdo. Que absurdo, o absurdo que é viver, gente. Daniel Ivanovich Yovachov, é o nome verdadeiro de Daniel Rams, nasceu em 1905 em Petersburgo e ele é um dos principais autores vanguardistas russos. Em sua curta vida de escritor, poeta, dramaturgo, o Rams ganhou uma reputação de gênio e louco. A razão para isso não é apenas o trágico destino que a sua vida teve, e nem mesmo o esquecimento da sua obra, porque o Daniel Rams começou a ser revisto depois de 1990. O principal é a sua visão modernista ali. Ele enxergava o futuro e ele queria coisas novas para a Rússia. Ele buscava coisas novas através de seus textos, que às vezes chocava, às vezes eram proibidos na Rússia. Muitos foram proibidos. Daniel Rams, além de ser esse dramaturgo do absurdo, ele também escrevia para as crianças. Então era um cara complexo mesmo. E por essa complexidade que me fascina. São autores assim que eu tenho interesse da obra. O Rams, ele foi um dos fundadores do Oberium. Era a Associação para uma Arte Real. Era um grupo composto por escritores, dramaturgos, poetas, ali vanguardistas de Leningrado. Então esse grupo foi criado em 1928. Eles faziam apresentações, paródias, declamavam poemas em universidades. As suas manifestações artísticas eram de bastante choque ali para toda a comunidade. Com isso veio a chamar muita atenção das autoridades. Os seus participantes começaram a ser perseguidos, uns foram presos, entre eles o Daniel, que foi preso 2 vezes. Na primeira, ele depois de passar um tempo na cadeia foi libertado, e na segunda vez ele foi preso e levado para um hospital psiquiátrico. E lá ele morreu de fome aos 36 anos, em 1942. E o Oberium é considerado o último grande movimento vanguarda da Rússia, Então teve uma importância muito grande, porque falam que ali é o embrião do teatro do absurdo, que o Eugênio Ionesco, entre outros, veio a explorar, E o Daniel Rams, ele foi um escritor que ditou moda ali. É uma moda literária. Ele criou o absurdo russo.
E por isso que ele está aqui no nosso canal, está aqui também na editora Kalinka, que já é a segunda obra, eu acho, que eles publicam desse escritor. Que é, gente, literatura russa tem lá suas qualidades. E é excepcional Daniel Hammes. Para quem gosta de Kafka e entre tantos outros escritores que têm essa tendência metafísica, que, né, através de imagens, que causam com o absurdo, tá aqui um ótimo escritor para vocês aprenderem, lerem sobre a obra dele. Daniel Hammes. Mas vamos falar sobre A Velha. A Velha é a única novela do autor, é narrada em primeira pessoa. O narrador é um escritor que vive ali sua crise de inspiração, não consegue escrever nada e se vê diante de uma velha que o persegue. Né? Um dia chega uma velha lá na sua casa e morre. Isso aqui na verdade é uma paródia de obras como A Dama da Espada, do Pushkin, e Crime e Castigo, do Dostoiévski. Mas assim, é mais absurdo ainda do que essas obras. É mais absurda. Essa obra ela vai tratar de questões metafísicas que perseguiram a própria vida do autor, muito através da imagética do texto. Ele criou aqui, nessa novela, algumas imagens bem simbólicas mesmo, que vai tratar de temas da Rússia, temas existenciais, temas de criação literária. E eu, como leitor, fiquei chocado com algumas imagens que me remeteram a tantas outras coisas. Pois bem, vamos lá a história. Tá lá um dia o escritor não consegue escrever, tá vivendo aquela crise, né, literária, aquela crise artística. E um dia ele resolve sair e falar, vou dar uma volta. E nisso ele encontra uma velha, né, no pátio lá e pergunta para ela, que hora que é? E a velha pega um relógio e mostra para ele e fala, vê. Interessante que ele olha e o relógio não tem ponteiros. O que esse texto quis dizer para mim, né, na minha concepção, eu analisando esse texto, me fez lembrar bastante Alice no País das Maravilhas, quando Alice encontra com um gato risonho e ela pergunta, onde é a saída? E ele responde, depende. Aí ela, de quê, né? E ele responde, depende, para onde você quer ir. A velha, com essa imagem, né, mostrando o relógio, sem os ponteiros, que tempo você quer viver? É bem significativa essa imagem, porque estamos falando de um escritor vivendo uma crise artística, existencial, de criação literária, que não tem tema para poder falar. Então, a velha representa muito mais ali o passado com os seus costumes, com suas histórias, com seus temas. E nisso o narrador, né, fica com aquela imagem na cabeça daquele relógio sem os ponteiros e vai se encontrar com um amigo, mas aí ele se lembra que esqueceu dentro de casa o aquecedor ligado e volta. Quando ele chega em casa, né, ele vai resolver algumas coisas, vai fazer outras, bate na porta dele, quem é? A velha novamente. E a velha entra na casa, senta na sua cadeira, no sofá, e começa a ditar ordens para o escritor. Fala, olha, se ajoelha. E interessante que o narrador ele se ajoelha. E ela fala, deita, né? Como se ordenando. Ele acha aquilo um absurdo, mas mesmo assim ele obedece. Ele deita e fica com a cabeça de lado por alguns minutos ali. E de repente volta a mente dele e fala, ué, o que eu estou fazendo? Que idiota que eu sou. Aí ele levanta, quando vai falar com ela, ela está morta no sofá. E aí ele entra o desespero nele, meu Deus do céu, vão achar que eu matei essa mulher, não sei o que fazer com essa desgraçada, e começa a ficar naquele, né? Começa a ficar naquele sufoco. Aí ele senta lá no seu lugarzinho, fica lá fumando seu cachimbo e pega no sono. Aí ele acorda, depois de algumas horas, e vê que a velha não está no sofá. Ele, ai, graças a Deus, aquilo lá foi um sonho.
Mas, andando, ele encontra a velha deitada lá no chão, morta. Até na imagem ele fala que tá com o dente para cima aqui. Ele pega o sapato e dá uma sapatada com tudo na cara dela, porque se revolta. Por que essa desgraçada vem morrer aqui na minha casa e agora? E ele fica naquele desespero. Aí ele resolve sair. Ele vai dar uma volta, aí tá lá na fila do supermercado e encontra uma moça. A moça começa nos olhares, ele começa a gostar, ela também. E assim, ele se vê apaixonado pelaquela moça e convida ela para tomar vodka na sua casa. Mas ele se lembra que na casa dele tem a velha morta lá. Isso é outra imagem que o autor cria, um conflito, a velha e a moça. Uma representando o passado, a outra representando o futuro. E há esse conflito na obra. O narrador não pode convidar a moça para ir para sua casa, quer dizer, ele não pode convidar inspirações futuras, não pode convidar o novo para sua casa, porque ele se vê preso pelo passado, quer dizer, ele se vê preso com questões, com os costumes, ele não consegue se libertar do passado. E então é isso, esse jogo de imagens que o autor cria que fascina essa obra. E já no final, ele tem lá o plano de colocar essa velha dentro de uma mala e jogar num pântano, né? E novamente uma imagem bem simbólica, a mala. Mala, ela simboliza mudança, é partida. E o que ele faz? Ele coloca a velha dentro dessa mala e carrega. Quer dizer, ele coloca o passado dentro dessas questões de mudanças, de partidas, tentando algo novo. E ele pega um trem com a velha dentro da mala mesmo, e uma hora lá ele resolve ir no banheiro, deixa a mala lá, quando ele volta, roubam a mala. Aí entra um desespero nele. Ele fala, ah, meu Deus do céu, e agora? Agora vão saber que fui eu que matei aquela desgraçada e não sei o quê. Mas aí a obra tem uma outra imagem bem singular que o Daniel Hammes compôs aqui com perfeição. O narrador desce na estação e corre para trás de um zimbro. E atrás desse zimbro ele vê uma largata e começa a mexer com ela. Olha a imagem que o autor cria. O zimbro é uma árvore que cresce muito devagar. Ela é muito mais conhecida pela sua resistência. A largata é um símbolo de transformação, porque é um ser que vive rastejando e um dia, se isolará e se tornará um outro ser com asas, ganhará liberdade, vida. Assim é o humano, assim somos nós na concepção cristã. Vivemos nesse corpo, se rastejando nesse mundo com a esperança de uma vida melhor. O que o Daniel Hammes cria através dessa imagem? O zimbro pode representar a Rússia, que é resistente, que mesmo com tantas dificuldades ainda vive. Ele via ali o povo russo como uma largata, se rastejando, esperando uma hora a transformação para novos tempos, novas vidas, com novas inspirações. A obra é aberta, gente. Essa foi uma visão que eu tive através dessas imagens. Pode ser outras, pode ser inúmeras, porque Daniel Hammes é um autor excepcional, um autor que cria através do absurdo. A Velha, de Daniel Hammes. Esse foi o livro da semana.